Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, do versículo 16 até o 17. Nós vamos ler esses dois versículos, versículo 16 e o 17. E o tema da mensagem dessa noite é aprimorando seu caráter multiplicador. Amém? Vamos falar juntos? Aprimorando seu caráter multiplicador. Vira para o seu irmão do lado e fala assim para ele: você é um multiplicador. Agora vira para você mesmo e fala assim: eu sou um multiplicador. Amém? E nós vamos estar pensando um pouquinho nessa noite sobre isso, aprimorando o seu caráter, o nosso caráter multiplicador. E falando em multiplicação, parabéns a todos vocês pela grande multiplicação que nós tivemos no domingo, né, de alimentos. Nós colocamos um alvo de 2 toneladas e nós chegamos aí a praticamente o dobro, quase 4 toneladas, amém? E isso é motivo de felicidade de saber que a nossa igreja pode sim, muito mais do que a gente imagina. Quando a gente quer, a gente faz, não faz? Amém? Então não esqueça, no mês que vem, de levar seu alimento. O alvo por célula vai continuar 30 quilos por célula, e nós vamos nos empenhar novamente em cumprirmos e chegarmos ao nosso alvo. Amém, irmãos? Vamos ler então, Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17, diz assim. Quem já abriu? Amém? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. E nós vamos estar pensando um pouquinho nesse texto e também nesse tema, sobre o caráter multiplicador, aprimorando o nosso caráter multiplicador. Irmãos, o destino espiritual de cada crente é ser o quê? Eu estou na frente de vocês? Não? O destino espiritual de cada crente é ser o quê? Amém? Esse é o destino. O que é destino? O que significa a palavra destino? É para aquilo que você está destinado a fazer. Para aquilo que você nasceu para fazer. Quando nós nascemos de novo, né, porque todos nós aqui já tivemos um segundo nascimento, amém? O nascimento do Espírito, não apenas da carne, mas principalmente do Espírito. Então, quando nós nascemos de novo, nós nascemos com esse objetivo, com esse alvo, ou seja, de ser um multiplicador de vidas, ou de ser uma multiplicadora de vidas para o reino de Deus. E isso precisa ficar bem claro na nossa vida, na nossa mente, na nossa convicção. Por quê? Porque com a correria do dia a dia, com os afazeres do dia a dia, com as várias coisas que a gente tem, né, que dá conta, é muita coisa para a gente dar conta, não é? É muita coisa para a gente dar conta. Se a gente não tiver isso muito claro nas nossas mentes, a gente se perde. A gente esquece do nosso destino espiritual, que é o quê? De ser um multiplicador de vidas. E aí a gente para a nossa caminhada cristã, a gente acaba vivendo para a gente mesmo e até muito mal para isso também. A gente acaba perdendo totalmente o nosso foco, o nosso alvo. Mas antes da realização desse destino multiplicador, precisamos de quê? Da construção de um caráter multiplicador. Por que nós precisamos de um caráter multiplicador antes da realização desse destino? Porque é exatamente esse caráter multiplicador que vai fazer com que você consiga cumprir esse alvo, que vai fazer com que você consiga realmente ser um grande multiplicador no reino de Deus. Porque você precisa desse caráter. E esse caráter ele precisa ser construído. O que vocês fazem aqui toda terça-feira?
Oi? Vocês estão recebendo o quê? Um treinamento. Treinamento, Tadel é isso. Treinamento avançado de líderes. Todos aqui, todos vocês aqui têm um grande potencial para serem líderes. Líderes de célula, líderes na vida de vocês profissional, líderes, né, onde vocês estão no contexto de vida, qualquer tipo de contexto de vida de vocês. E aqui nós estamos desenvolvendo isso, desenvolvendo esse caráter de liderança. Desenvolvendo em vocês esse caráter. E nós precisamos desenvolver esse caráter cada dia mais, irmãos. De sermos multiplicadores de vida. Senão, nosso destino acaba se estagnando ali, ficando parado. E a gente não consegue ganhar, né, vidas para Jesus. E aí? Uma igreja que não ganha vidas para Jesus, o que acontece com ela? Hein? O que acontece com uma igreja que não ganha vidas para Jesus, irmãos? Morre. As crianças, liberar as crianças, 6 anos para baixo, crianças podem ir, tá bom? Só de 6 anos para baixo. Tudo bem? Obrigada. Então, o que acontece com uma igreja que não multiplica? Morre. Uma igreja que não multiplica, ela morre. Os árabes têm uma estratégia muito boa para multiplicar o islamismo. Você sabe qual é? Eles têm 7 a 8 filhos por família. 7 a 8 filhos. E isso é uma estratégia para multiplicar a religião deles. Como nós não estamos muito dispostos a termos 7 a 8 filhos por família mais, só Paulo e a Taíde, mas o restante, eu acho que aqui todo mundo está ficando nos 2, no máximo 3. Então nós precisamos sim multiplicar, ganhando vidas para Jesus, falando de Jesus, comunicando o amor de Jesus. Então foi isso que Jesus disse o quê? Em João 15, 1 e 2. O que João falou? O que Jesus disse em João 15, 1 e 2? Vocês podem ler? Então, quem é a videira verdadeira? E quem é o agricultor? Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E o que acontece com o ramo que não dá fruto? Ele corta. Radical, né? Ele corta. E todo o que dá fruto, ele faz o quê? Limpa para quê? Para dar mais fruto. Quando você pensa em Deus limpando você, né, podando você, quando você pensa nisso, o que vem na sua mente? Como é que Jesus, como é que Deus poda você? Como é que Deus limpa você? Numa plantinha, como é que é? Como é que limpa uma planta para ela crescer mais? Cadê nossos agricultores de plantão aí? Cortando os galhos velhos, né? Mas o quê? Limpando. Às vezes tem que cortar até mais, né? Para poder crescer, dar mais fruto. E quando se trata da gente, como ser humano? Como é que Jesus poda? Como é que Jesus corta? Como é que Jesus limpa? Hein? Como é que Jesus limpa a gente? Como é que é essa poda? Vocês têm ideia? Oi? Como que Jesus poda a gente? A videira é Jesus e os crentes são todos os ramos da videira. Muitos ramos estão na videira cheios de frutos, mas outros estão cheios de folhas. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Limpar as nossas vidas para produzirmos frutos permanentes para Deus. Frutos em salvação de almas para o Senhor. Jesus só vai conseguir nos limpar se a gente permitir que Ele nos limpe. Jesus nunca vai nos limpar se a gente não permitir que Ele venha fazer essa limpeza em nossas vidas. E quando Jesus vem limpar, às vezes no começo pode doer.
E vai doer muitas vezes. Porque, na maioria das vezes, Jesus vai tirar coisas que a gente ainda tem prazer. Coisas que a gente ainda gosta. Coisas que a gente ainda dá muito valor. Mas que Jesus sabe que não serve para nada para a nossa vida. Aliás, serve só para uma coisa, para destruir as nossas vidas. Então, a gente vai ter que abrir mão de coisas. A gente vai ter que deixar Jesus limpar, podar, cortar muitas vezes. Para que a gente possa dar mais fruto. Porque uma vida que dá fruto é uma vida limpa. Uma vida suja nunca vai dar fruto. Uma vida suja nunca vai conseguir produzir frutos. Só uma vida limpa, só uma vida que permite que Jesus realmente venha e limpe, que vai conseguir produzir frutos e frutos que permaneçam. Não é qualquer fruto, mas frutos que permanecem. Que nós hoje chamamos de consolidação. Frutos que se consolidem. Frutos que você vai falar de Jesus, que você vai ganhar aquela pessoa para Jesus, que você vai discipular aquela pessoa, que você vai trazer aquela pessoa a um batismo, que você realmente vai, ajudar aquela pessoa a chegar até mesmo ser um líder dentro da casa do Senhor. Consolidar. Fruto que permanece. E fruto que dá fruto, mais fruto ainda. Porque o seu fruto não vai parar só naquele fruto. Mas se você fizer um trabalho bem feito, porque você tem uma vida limpa, aquele fruto vai dar mais fruto ainda. Porque só vai crescer. Então nós precisamos permitir que Jesus venha e limpe as nossas vidas, amém? Somos multiplicadores de vidas para Deus. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12, versículo 24. E esse versículo é uma grande verdade. Porque, irmãos, nós precisamos morrer para nós mesmos. Às vezes, quem já fez o encontro com Deus aqui, entende isso, claramente. Mas, muitas vezes a gente até acaba esquecendo dessa verdade, que nós precisamos morrer todos os dias e a cada dia. A cada dia nós precisamos morrer um pouco para nós mesmos. Porque se nós não morrermos, nós não vamos produzir frutos. Enquanto nós estivermos vivos para nós mesmos, os frutos não virão. Porque tudo vai ser para mim. Tudo vai ser o meu eu. Tudo eu vou querer agradar a mim mesmo. Vou querer que as pessoas me agradem. Eu vou querer que o mundo gire ao meu redor. E isso é terrível. Porque quantas pessoas, infelizmente, às vezes acabam estagnando na vida espiritual por causa disso. Porque não conseguem entender isso, que elas precisam morrer a cada dia para elas mesmas e passar a viver para Jesus. Porque quando a pessoa não faz isso, ela infelizmente acaba vivendo nesse ciclo de achar que tudo tem que ser para ela e em favor dela. Então, tudo que o outro faz, ela critica, ela acha ruim. Ou se não fez do jeito dela, ela já não gosta muito, ela se sente chateada. Tudo aquela pessoa se sente ofendida. Por quê? Porque não está olhando o reino, está olhando só para ela mesma. Ela precisa ser agradada. Não é Deus que precisa ser exaltado, não é Deus que precisa ser servido, mas é ela que precisa ser servida. E Jesus, ele vem nos mostrar com a sua própria vida que para produzir mais fruto é necessário morrer. Como que Jesus produziu tantos frutos até mesmo nós? Não foi morrendo? Jesus precisou morrer numa cruz. Jesus precisou morrer para que frutos e mais frutos fossem produzidos. Inclusive todos nós que estamos aqui somos frutos da morte de Jesus. E muitas vezes nós não queremos morrer. Então, quando a gente coloca o nosso eu em primeiro lugar, irmãos, nós não vamos conseguir dar frutos. No Evangelho de João, a partir do capítulo 12 até o 19, Jesus está explicando que para dar frutos de almas para o reino de Deus, é preciso morrer para aquilo que é velho. Quanta gente, quantos cristãos, quantos crentes ainda querem viver as coisas velhas da vida. Ainda estão apegados às coisas velhas lá de trás.
Por isso, aqueles 2 primeiros versículos que nós lemos, não dá para colocar um vinho novo em odres velhos. Não dá, irmãos, vai arrebentar. E tem muita gente ainda querendo viver isso. Viver aquela velha vida, que é o Espírito Santo, mas quer fazer as coisas de antes. Quer viver o novo de Deus, mas está vivendo ainda as coisas velhas lá de trás. Como que vai viver o novo de Deus? Como que vai ser limpo? Como que vai dar fruto? Não vai nunca. Por quê? Porque precisa entender essa verdade, precisa largar as coisas velhas lá de trás. Os hábitos velhos, as coisas que você fazia antes lá na sua vida, já não pertencem mais à sua vida de hoje. Você é um odre novo, recebendo um vinho novo. E vinho aqui significa a presença do Espírito Santo, significa a unção do próprio Espírito de Deus. Então Deus não vai habitar, não vai agir na vida de uma pessoa que quer viver ainda as coisas velhas lá de trás, que quer viver o seu eu, que quer viver o seu mundinho, que quer que tudo gire em torno dele. Não adianta, não vai funcionar isso. Isso não rola no mundo espiritual. Elementos nocivos em nossas vidas. Nada é mais prejudicial para a produção de frutos, de vidas para Deus, do que o nosso caráter velho. Carregado de quê? Vocês podem ler? Isso tudo faz parte do velho homem, do velho caráter. Pessoas presas ainda à religião. Nós sempre deixamos isso bem claro, nós não servimos a religião. Tanto aqui, quando vocês estão na classe dos primeiros passos, a gente não ensina para vocês como serem batistas. Nós somos uma igreja batista, palavra e poder. Mas nós não ensinamos a vocês o que é ser batista. Nós ensinamos a vocês o que é ser cristão, o que é ser filho de Deus, o que realmente é seguir Jesus. Porque se você conseguir cumprir esse papel bem feito, já está ótimo. Já está de bom tamanho. Então a religião para a gente não é importante. Outra coisa que faz parte do velho homem, vãs tradições. Pessoas apegadas à tradição. A tradição não vai te levar para o céu. E a tradição também não vai fazer você produzir fruto. Não vai. Outra coisa que faz parte do caráter do velho homem, maus costumes. Crente pode ter mau costume, irmãos? Pode? Não. Não pode. Ou não deve. Maus costumes, isso não faz parte mais da nossa vida. Maus hábitos, maus pensamentos. Sabe por que os maus pensamentos vêm, irmãos? Sabe por quê? Já pararam para pensar? Por que os maus pensamentos invadem a nossa mente? Porque ela está vazia. Porque se ela tivesse cheia da palavra de Deus, os maus pensamentos não iam preencher sua mente. Quando a nossa mente está cheia da palavra de Deus, os maus pensamentos não vão ter espaço para entrar. Agora, se você não lê Bíblia, se você não faz seu TSD, se você não ora, se você não está buscando vir no Tadel, vocês estão vindo, tá? Não é para vocês essa palavra, não. Mas se não busca vir no Tadel, se não busca vir na célula, se não está com o seu discipulado em dia, se não está buscando também nos cultos de celebração, na escola bíblica, a mente vai ficar o quê? Vazia. Aí vai vir o quê? Maus pensamentos. Porque se a mente está vazia, o diabo vai encher com outra coisa. Ok? Maus sentimentos, maus desejos também fazem parte do velho homem. Continuando aí, mais o que é que faz parte do caráter do velho homem? Impureza, que faz parte também dos maus pensamentos. Impureza não faz mais parte da vida do novo homem e da nova mulher de Deus. Impureza, irmãos, não tem como a gente ainda dar lugar à carne nas nossas vidas.
Não tem como a gente estar participando ainda das coisas mais desse mundo nesse sentido. Orgulho de si mesmo, avareza. E quando a gente fala de avareza aqui, apego realmente ao dinheiro. É quando o dinheiro é mais importante para você do que o próprio Deus. Conceitos errados. Essa outra aqui também é muito séria, a apatia das coisas de Deus. O que é a apatia das coisas de Deus? O que é a apatia das coisas de Deus? Já pararam para pensar? É quando você está na igreja, mas você está ali, só seu corpo, mas a sua cabeça, sua mente está em outro lugar. É quando você já não se importa mais com a presença de Deus. Você está aqui para cumprir, né, um ritual. Mas não arde mais no seu coração estar diante da presença de Deus. Isso é apatia. É frieza espiritual. É apatia das coisas de Deus. Gente, vamos fazer um movimento evangelístico. Vamos fazer vigília. Vamos buscar a presença de Deus em oração. E está lá aquela pessoa, nada. Nem vigília, nem busca, nem nada. Não quer participar de nada. Para ela, muito mal, vem no culto domingo à noite. Isso é apatia das coisas de Deus. E isso é já um grande passo para sair da presença de Deus. Questionamentos pessoais também é muito sério. Quando você começa a questionar aquilo que está sendo dito, mas para o seu próprio bem, para o seu próprio interesse, isso também você precisa refletir e repensar. Porque muitas vezes você começa a questionar, não pensando na igreja, não pensando no todo, não pensando nos seus irmãos, mas pensando em si mesmo. O que eu quero, o que eu penso, o que é bom para mim. Só que na igreja eu não posso pensar o que eu quero, o que eu penso, o que é bom para mim. Quando nós vivemos na igreja, vivemos no corpo, nós precisamos pensar o que é bom para a igreja. O que é bom para o corpo de Cristo. Não é o que é bom para mim. O que é bom para mim não importa. O que importa é que é bom para o meu irmão. Isso é amor ao próximo. Agora, quando eu penso que é bom para mim, eu já me perdi. Então, questionamentos pessoais. Isso também faz parte do caráter do velho homem. Esses são alguns de muitos elementos prejudiciais em nossas vidas na produção de frutos. No contexto que Jesus está falando, são frutos de vidas, frutos de almas. Mas a pergunta é, por que devemos produzir frutos? Por que você deve produzir frutos, meu irmão? Por quê? Fazer igual Itai, né? Porque sim? Eu pergunto, Itai, por que você é lindo, meu filho? Aí ele responde, porque sim, mamãe. Para ele é muito simples, porque simplesmente eu sou. Então não me respondam porque sim, tá? Jesus nos deu 5 razões, pelo menos que nós vamos citar hoje, porque devemos produzir frutos. Primeira razão é qual, irmãos? Quem é chamado para produzir frutos? Todos nós. Vira para o seu irmão e diga assim, você. Agora fala para você mesmo. Eu sou chamado para produzir frutos. João 15,16 diz o que, irmãos? Então, não fostes vós que me escolhetes a? Quem te escolheu? Quem te escolheu? O próprio Jesus, para que você dê fruto e fruto que permaneça. Irmãos, isso é muito sério. Já que todos nós somos chamados para produzir frutos, por que muitas vezes nós não produzimos os frutos que Deus espera que nós possamos produzir? Todos nós aqui somos capazes de produzir frutos. E hoje nós estamos num sistema muito mais fácil para produzirmos frutos, que são as células. Muito mais prático, muito mais fácil, muito mais light de você trabalhar para que a sua célula possa ganhar vidas para Jesus e multiplicar. Isso é produzir frutos.
Deus espera que tudo o que fazemos produza frutos permanentes, ou seja, almas salvas. Ele espera que todo crente, todo ministério, toda igreja sejam estruturados para esse fim. Para essa finalidade, com esse alvo. Ou seja, tudo que você fizer na sua vida, você deve sempre se perguntar: isso vai produzir frutos? Isso vai edificar a vida de alguém? Isso vai fazer com que eu ganhe alguém para Jesus? Porque se aquela atitude sua for atrapalhar a salvação de alguém, meu irmão, ao invés de você ganhar, você ainda está perdendo. Isso aí já é muito ruim. Péssimo mesmo. Então, todas as nossas atitudes, nós devemos nos perguntar se aquela atitude vai edificar a vida de alguém, se aquela atitude vai trazer alguém para Jesus, se aquela atitude vai produzir algum fruto para o reino de Deus. Porque se não for, eu preciso deixar aquela atitude de lado e tomar uma outra atitude que vá realmente produzir fruto e fruto que permaneça. Senão não vale a pena tomar aquela atitude. Então a gente precisa pensar e refletir realmente para que servem as nossas vidas, para que nós estamos vivendo. Segunda razão porque nós devemos produzir frutos, qual é? Amém? Quem quer glorificar a Deus aqui? Amém? Todo bom cristão tem por objetivo glorificar a Deus. João 15:8 diz o quê? Então, como que Deus é glorificado? Quando nós fazemos o quê? Damos frutos. Quando nós produzimos muitos frutos, Deus é glorificado. Essa é a prova de que somos verdadeiros discípulos de Jesus. Essa é a maneira de produzirmos glória para Deus aqui na terra. Deus gosta que você cante, que você toque, que você pregue, que você, faça outras coisas. É legal isso, é maravilhoso. Mas a forma realmente de você glorificar a Deus é você frutificando. É você produzindo frutos para Jesus. E nada melhor do que você fazer com que a sua vida possa funcionar para isso. Nada melhor do que você faça com que tudo que você faça possa render isso, vidas para Jesus, o seu testemunho, as suas atitudes, a sua maneira de falar, a sua maneira de se vestir, a sua maneira de andar. Tudo isso as pessoas estão observando. Lembre-se que a única Bíblia que um cristão não lê é a sua vida. Aliás, que um não crente lê é a sua vida. Você é a Bíblia daqueles que estão lá fora. Então, se você estiver dando um mau testemunho, isso vai fazer com que muitas pessoas não venham a Jesus. Vai fazer com que muitas pessoas sejam impedidas de virem a Jesus. Terceira razão, aliás, porque devemos produzir frutos. Amém? Colossenses 1:10 diz o quê? Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Porque os frutos produzidos são agradáveis a Deus. Quando você produz frutos, você vai agradar a quem? A Deus. E ao contrário também, quando você não produz frutos, você acaba desagradando a Deus. Porque a nossa vida precisa realmente viver em torno disso, de produzir frutos, porque isso é agradável ao nosso Deus. Se você quer agradar a Deus, produza frutos. Ou seja, ganhe vidas para Jesus. Discipule pessoas. Quantos aqui são discipuladores? Quantos aqui são discipulados? Amém. Quantos aqui não são discipuladores, mas querem discipular? Alguém? Amém. Porque Jesus nos mandou discipular. Não foi algo que Jesus falou, se você quiser discipular, não. Jesus mandou que a gente discipulasse. Não é uma sugestão, é um mandamento. Discipular outras pessoas. Então nós estamos aqui nesse mundo para isso, irmãos.
para investir as nossas vidas em outras vidas, para produzirmos frutos. Os frutos são tão agradáveis para Deus como são para o agricultor de um... Quem planta aí? Quem tem plantação? Pode levantar a mão. Quem tem plantação? Planta alguma coisa? Até no quintal. Dona Hilda esses dias levou para mim a empim que ela plantou no quintal dela. Então, ó, show de bola. O irmão Domício também levou esses dias para mim jaca, aipim, palmito. Né? Até a gente mesmo, quando planta qualquer plantinha, quando dá, a gente fica tão feliz, não fica? Né? Qualquer coisinha lá. Né? Para mim, eu conseguir manter uma planta viva, eu já fico feliz. Então, imagine quem planta e tem aquela plantinha ali né, crescendo. Então, a festa da colheita dos frutos era uma ordenança celebrada em todo Israel. Quem já leu o Velho Testamento sabe disso. Né, que a festa da colheita era celebrada todo ano pelo povo de Israel. Por quê? Porque Deus se agrada disso. Deus se agrada de produção de frutos. Ele quer que nós possamos cada vez mais produzirmos mais frutos. Quarta razão, por que devemos produzir frutos? Mateus 21:19 diz o quê? Então, não produzir frutos traz julgamento severo. O que Jesus fez com aquela figueira à beira do caminho? Secou. Falou, amaldiçoou aquela figueira, porque ela não produzia frutos. Ela só tinha folhas. O que Jesus fez com a figueira foi para nos dar um exemplo. Ele deixou claro, ele espera que cada cristão em sua igreja produza frutos. Não é para o pastor da igreja produzir frutos, não é para o líder de região produzir frutos, apenas, somente. Não é para o líder de célula produzir, não é só para o líder de célula, é para todos. A ordem é para todos. Todos que já aceitaram a Jesus são capazes de produzir frutos. Só quem não tem como produzir frutos é quem não aceitou Jesus ainda, porque ele não pode dar aquilo que ele não tem. Agora, quem já aceitou Jesus pode produzir frutos, pode ganhar vidas para Jesus. Pode sim estar discipulando alguém. E é isso que nós queremos cada dia mais que a nossa igreja possa viver. Em Mateus 7:21 diz, alguns tentam justificar sua falta de frutos, falando dos seus dons, quando né, aquelas pessoas, né, quando Jesus voltar, em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome, né, aí vamos colocar aqui mais algum, em teu nome eu cantei, em teu nome, eu preguei, em teu nome, não vai adiantar nada disso. Ninguém disse, ganhamos 200 almas para ti. Alguém falou? Jesus disse que alguém falou aquilo ali na hora né, das desculpas ali. Jesus, eu ganhei vidas para o Senhor. Não havia isso na conversa. Quem gera frutos fica conhecido no céu, fica conhecido por Jesus. Por isso que Jesus falou, eu não vos conheço. Porque eles não geraram frutos. Eles não geraram vidas. Eles estavam só na aparência. Irmãos, não podemos viver de aparência, de crentes, de cristãos. Nossa vida precisa ir além disso. Então, quem gera frutos fica conhecido no céu. Então, quando você chegar lá diante da presença de Deus, seja na sua morte, seja na volta de Jesus, porque de uma forma ou de outra você vai chegar na presença de Jesus. Será que Jesus vai conhecer você? Pelos frutos que você produziu? Ou será que chegar lá você vai dizer assim, Jesus, eu fui nos cultos da Igreja Batista, Palavra de Poder, eu fui lá no Tadel, E os frutos? Cadê os frutos? Então hoje Jesus pede que nós possamos cada vez mais investir nos frutos na nossa vida, de ganharmos vidas para Jesus. Em quinta razão porque devo produzir frutos. Mateus 21:43 diz o quê?
Então, porque se não produzirmos frutos, Deus levanta outros em nosso... A igreja está no lugar de quem, irmãos? Hein? A igreja foi levantada no lugar de quem? Vocês sabem? A igreja de Jesus foi levantada no lugar da nação de Israel. A nação de Israel foi escolhida e separada para ser exemplo para as outras nações, mas ela não foi exemplo. Pelo contrário, ela foi um péssimo exemplo para as outras nações. Então a nação de Israel perdeu o seu privilégio por não produzir frutos para Deus. Esse mesmo privilégio foi passado para quem? Para a igreja de Jesus. É a nossa responsabilidade. O que aconteceu com Israel também pode acontecer conosco, se a gente não, se despertar. A igreja hoje do Brasil, não vou falar apenas Igreja Batista Palavra e Poder, mas a igreja hoje brasileira, a igreja, né? Não vou dizer a igreja de Jesus, mas a igreja brasileira, todos aqueles que se dizem cristãos, têm, infelizmente, vacilado muito em relação ao seu testemunho e à sua vida. Nós somos muitos evangélicos no Brasil. O nosso Brasil tinha que estar, muito melhor do que ele está hoje. Às vezes a gente reclama de corrupção, reclama disso ou daquilo do país. A gente tem que reclamar de nada não, irmãos. A gente precisa orar. Orar para o nosso Brasil mudar. Não adianta a gente ficar reclamando, né, dos políticos, da liderança, porque nós, como igreja de Jesus, nós estamos fazendo muito pouco. Muito pouco ainda. E eu digo mais, era para a gente ter muito mais pessoas aqui, já convertidas na Igreja Batista Palavra e Poder. Era para ter muito mais, era para a gente já estar muito mais além. Era para a gente já ter enchido o templo novo. Era para a gente não estar aqui no Tadel no dia de terça-feira, era para a gente estar lá, porque aqui já não ia caber mais. Mas infelizmente a gente ainda não tem produzido fruto que nós deveríamos produzir. Os frutos ainda estão poucos e muito poucos. Nós precisamos produzir muitos e muito mais frutos do que nós temos produzido, irmãos. Igrejas e cristãos se tornaram satisfeitos com aquilo que fazem para Deus. Se estagnaram, se acomodaram na vida cristã. O que Deus tem esperado de nós há dos 2000 anos, Ele já há algum tempo esperou de Israel. As nossas decisões hoje determinam o nosso destino nos dias que virão amanhã. A gente tem falado, porque já foi profetizado, que nós seremos a primeira cidade do Espírito Santo do Brasil a ser a primeira cidade totalmente cristã. Mas o que você e eu estamos fazendo para que isso seja uma realidade? O que eu e você estamos fazendo para que essa promessa se cumpra e se cumpra logo? Será que a gente vai deixar para os nossos filhos? Será que vai ser Asaf, Tai, né, os filhos de vocês que vão concluir essa promessa? Dá para a gente fazer, irmãos. Dá para a gente fazer. Hoje mesmo estava compartilhando na célula das crianças lá, Cristiano comentando. Nós precisamos sair agora das 4 paredes das casas. Antes nós precisávamos sair das 4 paredes da igreja. Hoje nós precisamos sair das 4 paredes das casas. Porque ficou muito ali, aquilo ali, sabe? Só aquilo ali. E esquecemos que tem vidas lá fora que precisam ouvir falar de Jesus. Precisam ser alcançados pelo poder de Deus. Pela salvação de Cristo Jesus. Então nós podemos sim produzir muito mais frutos. Concluindo, irmãos, não pare de produzir almas para o reino de Deus. Não pare de dar frutos. A única coisa que vamos levar aqui dessa terra para o céu são o que, irmãos? Almas salvas. E por que a gente ainda está perdendo tempo com outras coisas? Por que a gente ainda perde tempo com coisas que não vão levar a gente a lugar algum? Ou nós aceitamos a limpeza de Deus em nossas vidas a fim de que frutifiquemos, ou então seremos cortados da videira pela falta de frutos. Por isso, aceite o fogo refinador em seu caráter antes que seja tarde demais, para produzirmos almas para o céu. Hoje é dia de despertamento e avivamento, amém? Hoje é dia de despertamento e avivamento, irmãos. Nós precisamos sair da nossa estagnação,
do nosso comodismo muitas vezes, de a gente achar que está tudo muito bom. Tá bom, não tá? Tá bom? Tá não? Precisa melhorar muito mais, não precisa? Nós precisamos melhorar muito mais. Nós precisamos, como diz Jesus, né, erguer os olhos e ver que os campos estão brancos para a colheita. Nós não estamos erguendo os nossos olhos. Nós não estamos erguendo e vendo a multidão que ainda tem para ganharmos para Jesus. E é com essa multidão que nós vamos produzir frutos. Como é que a gente produz frutos, irmãos? Como? Então a gente precisa realmente cada vez mais viver essa vida de Jesus e entender que para produzirmos frutos, precisamos permitir que Jesus limpe as nossas vidas. Se nós continuarmos com as nossas vidas ainda sujas, ainda cheias de eu, ainda quem toma conta das nossas vidas muitas vezes é a nossa alma, o nosso achismo, nós não vamos produzir fruto coisa nenhuma. Nós precisamos parar de olhar para a nossa própria vida e começar a olhar para o reino, para a necessidade da igreja, para a necessidade da cidade, da nossa cidade de Boa Esperança. Tem muita coisa ainda para ser feita. Não está bom. Nós ainda não ganhamos nem o bairro inteiro, quanto mais uma cidade. Então a gente precisa se movimentar mesmo, irmãos. Nos despertarmos para um avivamento. A gente não quer o avivamento? Não é isso? O avivamento precisa vir, mas virá se nós realmente permitirmos que Jesus limpe as nossas vidas totalmente. Completamente. E para isso nós precisamos morrer cada dia um pouco. Todos os dias morremos um pouco para o nosso eu, para o nosso achismo, para aquilo que a gente quer. Não é aquilo que a gente quer, precisa ser aquilo que Deus quer. Aquilo que a gente quer não importa mais. Não para um filho de Deus.